Na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar agora com o ex-presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, o ministro Sidney Sanches, que está conosco. Ministro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. A nossa conversa, e é um prazer poder ter o senhor aqui com a gente no Bandeirantes Acontece, para que o senhor dê a sua opinião, o que o senhor achou da decisão de ontem do presidente da Corte, ministro Luiz Fux, da mudança com relação às turmas e às votações importantes, como, por exemplo, as que dizem respeito à Operação Lava Jato, que passarão a ser analisadas em plenário e não mais na segunda turma, como acontecia até agora. Na verdade, essa decisão é um retorno à situação anterior, porque na minha época as ações penais originárias eram julgadas no plenário e não nas turmas. Isso só passou a acontecer através de uma alteração do regimento interno posteriormente à minha aposentadoria, de maneira que eu não cheguei a participar desse novo sistema. Eu acho que decisões que envolvam foro privilegiado, é claro que deve ser julgado no plenário. O que se pode questionar é se o foro privilegiado deve existir, mas o fato é que ele existe. Enquanto existir, eu acho que o julgamento deve ser em plenário, porque senão há o risco de uma turma julgar de um modo e outra julgar de outro. A questão que surge é com relação aos recursos nas demais ações penais que não envolvam o foro privilegiado. Aí sim, já era assim a época em que eu integrava a Corte. De maneira que, na verdade, essa decisão de ontem é um retorno à situação anterior, que eu acho que era melhor, porque não haveria o risco de decisões conflitantes entre as turmas. E, por outro lado, não é conveniente que só uma turma julgue certas ações penais, porque não vejo razão para que não seja pelo plenário, porque se a Constituição dá tanta importância assim às pessoas a lhes conferir foro privilegiado, não vejo razão para que esse foro privilegiado seja diminuído a ponto de ser julgado nas turmas. Até porque nunca se saberá como decidirá o plenário numa situação como aquela que foi julgada. Mas esse é um ponto de vista meu, talvez mais apegado ao sistema anterior, que eu acho que era bom e funcionava bem. O que aconteceu é que chegou um ponto que o número de processos penais, inclusive envolvendo altas autoridades, começou a aumentar de tal modo que o plenário se sentiu na obrigação de distribuir melhor o trabalho e concentrar em uma das turmas o julgamento dessas ações. Mas eu sempre vi com restrições isso. Seja porque ao tempo em que eu participava não era assim, seja porque não vejo razão maior para isso. Se o volume de serviço está aumentando de tal modo que o foro privilegiado esteja causando transtorno na Corte, o melhor é acabar com o foro privilegiado. Porque ao tempo em que eu atuava, eram poucas as altas autoridades que sofriam acusações penais, como tem acontecido ultimamente com deputados federais, com senadores, com ministros de Estado,
com vice-presidente e presidente da República. O senhor falou que essa divisão poderiam causar vertentes diferentes assim. O senhor entende que nós vivíamos uma situação nesses julgamentos com dois Supremos diferentes, com análises completamente diferentes em cada uma das turmas? Isso se configurou na realidade, na opinião do senhor? Eu não entendi bem a pergunta. O senhor entende que a divisão... Mas não pode aumentar um pouquinho o volume? Vou pedir para a nossa equipe técnica aumentar o retorno aí para o senhor. O senhor entende que a divisão em duas turmas, como acontecia até agora, o senhor falou que isso poderia ter julgamentos diferentes nas duas turmas. O senhor entende que a gente vivia, e muitos juristas classificaram dessa forma, nós vivíamos dois Supremos diferentes dentro de um Supremo só? Pois é uma coisa que eu não entendo bem. Eu acho que isso funciona nos grandes tribunais, por exemplo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tem 356 desembargadores, se não me engano. Aí não seria possível julgar uma autoridade num tribunal composto por todos eles. Por isso é que existe um órgão especial, que é o órgão central dos tribunais estaduais e também na área federal. O órgão especial existe também no STJ, nos tribunais muito grandes, em que fica muito difícil concentrar toda a corte para julgar o mesmo processo. Mas num tribunal de 11 juízes, e que representam a decisão final e definitiva da causa, e que tem o pressuposto a vocação para a segurança jurídica, eu acho que é arriscar muito ficar distribuindo competências entre as turmas, porque às vezes em processos idênticos, pelo simples fato de não serem da competência daquela turma, terão um destino X. Se forem distribuídos a outra turma, terão um destino Y. Isso dá margem à manipulação e dá margem também a desencontros dentro da corte. Porque... Aliás, ministro, o problema, inclusive, que antecipadamente todos nós, à distância, já sabíamos e sabemos como votará o ministro A, como votará o ministro B. Quer dizer, a priori já se sabe, independentemente do caso, como eles votarão, principalmente casos relacionados à Lava Jato. O senhor é de um tempo em que o Supremo não tinha tanta aparição pública, a maioria das pessoas nem conhecia qual era a formação do Supremo. Hoje todo mundo escala o Supremo, né? Como mais facilmente do que a seleção brasileira. Né? Mas não tem havido uma politização, inclusive nas manifestações públicas dos ministros, e mais, posições ideológicas dos ministros não estão se tornando referência para votos mais do que a Constituição? Aliás, a lei orgânica da magistratura proíbe a manifestação de qualquer juiz sob processo que esteja sob sua relatoria, e mesmo se puder estar, e proibindo e ensejando até a alegação de nulidade se isso não for observado. Isto é, se o juiz se pronunciar sobre um processo que vai julgar, antecipando seu ponto de vista, porque isso configura um pré-julgamento. Isso é proibido pela lei orgânica. O fato é que isso foi mudando com o tempo. É um problema mais de postura dos ministros. Alguns falam até em compostura, mas eu falo em postura.
tomo a posição de que o juiz é como qualquer, que o ministro da Suprema Corte tem direito de emitir a sua opinião. Eu acho que sim, mas isso nos autos. Não fora dos autos e antes dos autos até. Mas são coisas que estão acontecendo de uns tempos para cá. E essa referência que você fez à transmissão integral dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal pela mídia, embora propicie ao povo conhecer um pouco melhor o funcionamento do judiciário, por outro lado, dá margem a essas condutas de magistrados que aproveitam a oportunidade para aparecer mais do que é necessário, proferindo votos imensos e ensejando discussões, às vezes acaloradas e nem sempre civilizadas, porque no calor dos debates, às vezes, até a educação falha, e não deve falhar. Enfim, tudo isso eu levo em consideração. Eu acho que o juiz, eu sou do tempo em que o juiz falava nos autos, por escrito e assinando o que escrevia. E mais, se a imprensa tivesse interesse de divulgar uma sentença, como a sentença é publicada, até pela imprensa oficial, é só mandar uma cópia da sentença. Ali está toda a fundamentação que está o juiz. Agora, é claro que o jornalista prefere a entrevista pessoal, porque sempre extrai de uma frase algum outro desdobramento para outra pergunta. Tudo isso a gente compreende. Só que eu não compreendo é que com essa mudança de abertura total para a mídia de julgamento integral da Corte, propicie esses excessos, esses abusos. Quanto à politização que você mencionou, na verdade há dois enfoques a serem feitos. Existe a politização da justiça e a judicialização da política. Isto é, se o juiz age politicamente, está havendo politização da justiça. Mas se o juiz, provocado pelos políticos, decide uma questão não jurídica, mas uma questão política, aí sim está a judicialização da política. Enfim, tudo são enfoques e que ambos deveriam ser evitados. Isto é, o judiciário só deve ser procurado para decidir quem tem razão. E deve se submeter a só isso, com independência, com competência, com eficiência, com a brevidade possível e com imparcialidade, com dignidade, enfim, com todos os atributos que se pode exigir de um magistrado. Essa alteração da Corte tem a ver com a substituição das pessoas. É bom que haja renovação dos tribunais, porque não tem sentido que os tribunais permaneçam por tantos anos com a mesma composição. É bom que haja sempre alguma inovação na Corte. Agora, uma inovação na postura e na compostura tem que ser pensada um pouco.
porque senão retira a isenção, a credibilidade, a respeitabilidade, é tudo isso que se pode exigir de um tribunal, de um juiz. Falando em tudo exigir... isso eu falo com um certo constrangimento, porque eu fui juiz durante 41 anos e vejo que as coisas mudaram muito. Não foi só no Supremo Tribunal Federal, mas foi também no Supremo Tribunal Federal e até principalmente no Supremo Tribunal Federal. Mas eu digo que isso não seja visto como crítica à Corte, é apenas a constatação da realidade de uma mudança completa no modo de julgar. Eu não ponho em dúvida a isenção do tribunal, a imparcialidade, isso eu não ponho. Eu ponho em dúvida se é o melhor sistema esse que vem sendo feito. Agora, eu como espectador, bem que gosto de assistir os julgamentos. E estou assistindo um agora, estava assistindo um agora. E por sinal, nas pedidas do decano e votando como relator um desses casos. O decano Exato. Que foi meu contemporâneo na época. Sim, ele entrou em 89, né? O senhor, inclusive, esteve ali presidindo um dos momentos mais importantes da história recente, né? Referente ao impeachment do Collor. Agora, há duas exigências fundamentais que se mantêm. A reputação ilibada e o notório saber jurídico. Sim. E muitas vezes há até dúvidas o quanto o Senado está preparado para verificar o notório saber jurídico. E quanto à reputação ilibada, eu pergunto ao senhor. No caso recente do indicado Cássio Marques, as questões levantadas a respeito de seu currículo e também essa história de que um texto acadêmico dele teria sido mais do que um plágio, teria sido uma cópia, inclusive se repetem ali os erros de português do texto original. Isso ferem, ou isso é suficiente para ferir a ideia de reputação ilibada? Eu não pretendo falar sobre o caso específico do desembargador Cássio Marques. Eu falo em tese. Veja bem, o nosso sistema de nomeação para a Suprema Corte é o mesmo sistema da Constituição dos Estados Unidos, a norte-americana. Até porque Rui Barbosa, quando cuidava da preparação da Constituição, da primeira Constituição Republicana de 1891, procurou seguir o modelo norte-americano, achando que era o ideal para a nossa República. E isso pressupõe que o Senado, que o presidente da República escolha alguém de notório saber jurídico, de reputação ilibada, e que o Senado avalie se o candidato tem esses dois requisitos. Essa avaliação, resta saber, deve ser avaliação jurídica ou avaliação política. Não podemos nos esquecer que o Senado é órgão político, não jurídico, do judiciário. Não verifica requisitos legais, mas requisitos legais com o conteúdo de um julgamento político. Como é no impeachment também. No impeachment também há em discussão uma questão jurídica, mas quem decide são juízes políticos. E, aliás, não precisam nem fundamentar seus votos. Pode dizer sim ou não para o impeachment. O que prova que não é um julgamento jurídico. No julgamento jurídico, o juiz sempre é obrigado a fundamentar sua decisão sob pena de nulidade do julgamento. Mas
Outra coisa, nos Estados Unidos, quando se lança um nome como provável nomeável para a Suprema Corte, o país para saber quem é aquele cidadão ou quem é aquela cidadã. Porque o americano tem consciência do que seja o juiz da Suprema Corte. É alguém que vai lidar com a sua honra, com a sua liberdade, com o seu patrimônio, com a sua vida, com a sua saúde. Então acompanha os debates no Senado como se estivesse sendo discutida uma questão de altíssima relevância para o país. Não é, ou não era até agora, o que acontecia no Brasil. O julgamento pelo Senado era mais pro forma, e eu falo isso porque eu também, eu não fui sequer sabatinado, porque eu fui nomeado em 1984, naquela época não havia sabatina no Senado, havia votação no Senado. Expunha-se o nome do candidato, seu currículo, que era enviado ao presidente da República, solicitado por este, e o Senado aprovava ou não. Então não havia grande repercussão na sociedade. Não se sabia sequer o nome de quem tinha sido indicado e por que tinha sido indicado. Agora, isso mudou e essa parte é positiva, porque agora o povo se interessa, a imprensa está muito ligada na nomeação do novo ministro da Suprema Corte. Essa avaliação do julgamento do notório saber jurídico e da reputação ilibada é feito um julgamento no foro político, com critérios políticos, que não necessariamente são estritamente jurídicos. E a pergunta é, pode o Supremo Tribunal Federal recusar a posse de alguém que foi indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado? Nunca houve precedente nesse sentido, que eu saiba. E acho que não pode haver, porque o poder do judiciário também é limitado. Ele não tem o poder de dizer quem deve ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. A avaliação do notório saber jurídico e da reputação ilibada não é feita pelo Supremo, é pelo Senado Federal. E uma vez aprovado pelo Senado, o presidente nomeia e ele toma posse. Uhum. Mas houve um precedente no Tribunal Superior Militar, à época, em que se discutia o notório saber jurídico de um parlamentar ou ex-parlamentar que tinha sido indicado para o Superior Tribunal Militar. E o Superior Tribunal Militar se recusou a admitir. E o interessado impetrou mandado de segurança no Supremo, e o Supremo decidiu que quem tinha que julgar aquele mandado de segurança era o próprio Superior Tribunal Militar, porque era um ato administrativo dele, e o tribunal que julga mandado de segurança contra seus próprios atos administrativos é o próprio tribunal que baixou o ato, porque ele tem aí a competência jurisdicional para apreciar se o ato administrativo se reveste de constitucionalidade e de legalidade. Mas pelo menos houve esse episódio que ocorreu ao meu tempo. Uhum. Mas depois o cidadão parece que se desinteressou pela nomeação, e de maneira que ele não chegou
não chegou a ser julgado pelo Superior Tribunal Militar em sessão jurisdicional, porque a decisão tinha sido meramente administrativa. Enfim, há tanta coisa que pode ser dita sobre como deve ser composto um tribunal, um Supremo Tribunal Federal. Eu próprio, se fosse perguntar qual é a fórmula ideal, eu não saberia dizer. Eu penso o seguinte: se todo presidente da República agisse como estadista, não como amigo do interessado, e se escolhesse para amigos da Suprema Corte outro estadista, então o julgamento seria feito pelo Senado, ainda que politicamente, e um estadista a mais, ou pela primeira vez, estaria na Suprema Corte. Enfim, muito bem. É um critério. Ministros... Há países em que só professores de direito, só membros da OAB, ou só parlamentares, e há países em que não há judiciário, né, em que não há nem Suprema Corte, a Assembleia Geral sem poder judiciário. Não existe uma solução ideal. O ideal é que seja escolhido, que um presidente ideal escolha uma pessoa ideal. Ministro Sidney Sanches, ex-presidente do STF, ministro, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.